Eu posso fazer declarações bastante categóricas sobre doutrina e sobre igreja. A Bíblia mostra isso sendo feito em momentos. Mas eu não devo nunca achar que sou eu que estou vaticinando o destino eterno das pessoas. Esses dias eu coloquei no Twitter assim, a nossa fraternidade é definida pelo pai que nos adota, não pela doutrina que nós adotamos. É o pai que adota a gente. Então volta lá, Zwinglio e Lutero quebraram o pau por causa da ceia. Para um, o outro tá no inferno, para o outro tá no inferno, tirando o fato de que os dois agora sabem onde eles estão. E nós consideramos que eles estão onde? No céu, os dois, unidos a Jesus Cristo. Então, o que foi motivo de guerra lá atrás, hoje em dia a gente não tem problema nenhum. Então, como é que eu posso fazer declarações tão eternas se eu não consigo fazer declarações nem dentro de 1 século, 2 séculos, 5 séculos, como é o caso? Então, humildade nesse aspecto. Há uma obra de Cristo que transcende essas nossas afirmações. Contudo, a tarefa da teologia, ela é dada a nós porque nós amamos o Pai que falou conosco. Então, nós valorizamos a sua palavra. Porque eu amo esse Pai, eu quero estar em comunhão com ele, porque por esse Pai eu reconheço que eu tenho irmãos, com os meus irmãos eu quero ouvir a voz do Pai. E aí, quando um irmão não ouve a voz do Pai, eu não digo que ele não é mais filho desse Pai. Eu digo, você não está obedecendo o Pai. Não foi isso que o Pai disse. Vamos conversar. E se ele fala, não quero conversar e eu vou embora, não é você que diz, você está deserdado então, porque você não é pai, você é irmão. O Zé Machado fala, quem chama Deus de pai não pode escolher irmãos. Exatamente. Então, nesse ambiente, estão as nossas discussões doutrinárias. Nós não estamos erguendo muros. Eu acho maravilhosa a analogia da sala comum que o C.S. Lewis usa no Cristianismo Puro e Simples, né? Ó, eu tô dando uma sala comum, você não pode morar na sala comum, você não pode dormir aqui, você tem que dormir num quarto. Tem muitas portas, você vai escolher um quarto, você vai entrar. A sala comum é o cristianismo puro e simples, o mero cristianismo, né? Cada quarto é uma tradição, uma denominação e tal. Aqui tá o que a gente partilha, você vai escolher uma dessas questões. Eu gosto de pensar nisso, até pela figura de uma construção ou de um prédio, mas pensar nos aspectos do fundamento. Há um fundamento, há um alicerce. A ortodoxia, ela é um alicerce sobre o qual nós construímos. Ela não é um muro, ela é um alicerce, a gente constrói em cima dela. A ortodoxia, ela existe pra gente viver, não pra gente recitar. Então, em cima dela que a gente vive. E a gente vai viver aplicando a tantos e tantos contextos diferentes, porque a gente não sabe o que o futuro nos aguarda, que vai desafiar a nossa ortodoxia. Eles não precisaram lidar, por exemplo, com temas de bioética a respeito de transplante, por exemplo, no tempo de Jesus. Mas isso só surgiu um tempo e a gente discutiu, talvez um dia a gente vai ter que discutir ET, sei lá. Então, em cima da ortodoxia, que é essa ortodoxia, a gente vai construir. E num fundamento se constrói só uma construção. Você não pode ter um prédio com 2 fundamentos, senão esse prédio racha, né? Você faz 2 alicerces e constrói uma casa só em cima dos 2 alicerces, com o tempo mover ali da base faz rachar a parede. Agora, você pode fazer uma base bem ampla e ir construindo coisas em cima até que você descubra que vocês estão no mesmo alicerce. Isso pode acontecer. Não é muito sábio do ponto de vista de engenharia, mas pode acontecer. A gente está fazendo isso diversas vezes. E na história a gente vai entendendo que a gente é parte de um mesmo corpo e que a gente tem doutrinas que podem conversar, mesmo que a gente por séculos achou que a gente não podia conversar. E a gente vai construindo essas pontes. Então, compreender que há um alicerce debaixo do solo e que essas coisas, nos desafios da vida, vão se mostrando e a história da redenção e da reconciliação vai se mostrando nas nossas reconciliações, isso é compreender o desenvolvimento do evangelho também. E Paulo aos Coríntios ele vai falar que é importante que haja os que pregam falsos ensinos. É importante que haja os hereges, vamos dizer assim, porque se prova a fé das pessoas. Então, assim, é inevitável que haja divisões, ele fala. É inevitável. Eu acredito que haja, é lamentável que haja, mas inevitável. Vai haver divisões. Porque se não houvesse divisões, o nome de Jesus era um nome genérico, que podia significar qualquer coisa. Mas o nome de Jesus não é genérico. Quem usava Jesus como nome genérico talvez fosse aqueles que diziam que eram de Cristo, lá no capítulo 3, né? Mas não. O nome de Jesus, ele define algo. E se ele define algo, tem algo que está fora do que Jesus ensina. Tem algo que Jesus ensina, tem algo que está fora do que Jesus ensina. Então a gente vai conversar sobre isso. Vai entender o que é que Jesus nos ensina e como é que a gente vive aqui. Essa é a dimensão doutrinária. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas a gente não pode negar essa tarefa de sentar na mesa. Eu com você, nós com pessoas de doutrinas mais diferentes ou mais próximas, e nós com os que já morreram. A gente senta na mesa com Agostinho, senta na mesa com Calvino, senta na mesa com esse povo e vai conversar sobre isso e vai colocar, porque nós temos a dimensão doutrinária da comunhão também. E a partir daí nós temos outra dimensão que é a prática, ou que é a missionária, né? Porque ele fala, quando vocês comem e bebem do pão e do vinho, vocês comem e bebem do corpo de Cristo, né? Vocês anunciam a morte de Cristo até que ele venha. Então tem um anúncio nessa prática dessa comunhão. Eu acredito que esse anúncio de testemunho, ele não está apenas no anúncio verbal, porque ele está falando de um anúncio que é de uma prática. Quando vocês comem, vocês anunciam. Ele não fala quando vocês falam, vocês anunciam. Então se há anúncio na prática, em toda a prática, é aquele sacramento da vida, né? É o sacramento ali do tempo que marca uma vida sacramental. E essa vida sacramental é um anúncio. Então ele é em termos de proclamação, mas ele é em termos de prática também. O Barth falava que a teologia é o que orienta, né? A dogmática é o que orienta
a pregação e a prática da igreja, né? Isso está acontecendo nessa comunhão testemunhada na ceia. Anuncia para o mundo a forma como você vive e a forma como você prega. Esse testemunho de Cristo no mundo é a dimensão prática ou missional da igreja. Ela também está presente na ceia. Então tem uma dimensão mística, que é a obra de Cristo, que nós tomamos como dádiva. Tem uma dimensão doutrinária, que é a nossa resposta à palavra do Deus que nos ama e que nos fez um povo. Aquele que diz, este é o meu corpo, ele fala da igreja, este é meu corpo também. E a dimensão da nossa prática, da vida da igreja e do que a gente anuncia. Eu acredito que na ceia reúne isso pra gente pensar. E isso vai tocar totalmente hermenêutica, porque se há a obra de Cristo, que antecede as nossas interpretações, é nela que nós interpretamos, com o Espírito que habita em nós, e é por essa atividade que nós orientamos a maneira como a gente vive, entendeu?